Está começando mais um podcast. Este daqui é especial para você que tem sócios, tem família também dentro da sociedade. A gente vai mostrar para você sobre erros e acertos, a gente vai conversar aqui e espero que te ajude a ter uma sociedade de sucesso e a empresa possa crescer com isso. Para você que é dono de negócio local, esse podcast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. E engraçado, a gente vai falar sobre erros e acertos, né? Então, provavelmente você vai ver as cagadas que a gente cometeu e os acertos que a gente teve ao longo do tempo e o que a gente tem visto nas mais de 1.100 empresas que a gente atendeu e percebe esse tipo de padrão dentro das sociedades. Então, a gente vai trazer aqui alguns aprendizados que a gente teve ao longo do tempo. Boa parte dos nossos clientes tem sócios. Alguns, são, sócios, que não tem nenhum vínculo familiar, e outros têm família na sociedade também, são empresas familiares. Muitas empresas do Brasil são empresas familiares. 70% das empresas do Brasil são familiares. Sério? Esse dado eu não tinha noção, mas é bastante altíssimo. Grande. É altíssimo. E mesmo quando não tem uma sociedade formal, também a gente percebe muito nitidamente os que são casados, marido e esposa, por mais que não atuem diretamente na empresa, mas ajuda, dá visão, apoia. Sim. De certa maneira, tem uma influência naquela sociedade ali, né? Até porque quando o negócio é pequeno, todo mundo precisa ajudar um pouquinho, né? Os familiares, pai, mãe, etc. Eu tava conversando com uma cliente nossa, que ela fez uma expansão grande, agora ela cresceu muito, o faturamento do negócio dela, a Luciana, e ela falou, cara, meus pais me ajudaram a fazer a expansão aqui do meu negócio e tudo mais. Cara, tem um negócio bem sucedido, dá lucro, etc. Mas, cara, eles estavam a fim de investir no meu sonho junto comigo, eles são sócios, né? São. Exatamente isso. Então, boa parte dos nossos clientes tem sociedade e a ideia aqui é eu te mostrar um caminho, né? Assim, tu já teve um monte de sócios, sei lá, mais de 10? Não, 8. 8? A gente estava contando aqui antes, eu acho que eu tenho por volta de uns 15, que vários reis de relacionamentos, né? O Evan tem... É mais frustrado com relacionamento que eu. Não, mas assim, independente de ter sociedades bem-sucedidas ou mal-sucedidas, o importante é que cada sociedade traz um aprendizado. Uhum. Então, hoje eu tenho clareza do que fez dar errado ou certo as sociedades anteriores, né? Tem sócios que eu já tive que eu voltaria a ter sociedade, tem sócios que eu não voltaria de jeito nenhum, porque eu percebi algumas coisas ao longo do tempo, e não é porque ele é uma pessoa ruim ou que eu sou uma pessoa melhor, é simplesmente porque os valores conflitam. Uhum. O que aquela pessoa enxergava como valor não é o que eu enxergo como valor, e não significa que eu sou melhor ou pior do que ela, porque a gente tende a achar que a outra pessoa é ruim porque a outra pessoa está falando tal coisa e etc. Não, às vezes ela tem valores completamente diferentes dos seus e tá tudo bem. Você só precisa identificar isso, né? É exatamente isso. Então, assim, tem algumas coisas que, pelo menos para mim, são importantes e eu acho que para você também vai ajudar demais, né? Dentro, assim, para fazer a empresa dar certo, se vocês se dão bem, ou obviamente toda a sociedade você tem pontos de discordância. Agora, como que a gente vai fazer para uma sociedade dar certo e fazer o negócio crescer? Então, assim, pelo menos uma das coisas que eu acredito que a gente acertou demais foi, primeiro de tudo, um alinhamento de visão, né? Perfeito. Falo visão que é... Não concordo. Somos uma sociedade de sucesso. Não concordo. Nada a ver. Visão não tem... Quando a gente tá falando de visão, cara, o que você quer para a empresa? Perfeito. Então, assim, primeiro, se você que esse podcast não é para ficar dando tarefa, mas eu vou dar. Cara, assim, mínimo sentar com seus sócios e bater um papo sobre o que vocês imaginam para o futuro da empresa. O que eu quero dizer com imaginar para o futuro da empresa? Tem gente que eu já conversei, um casal, tem uma estética, os dois são biomédicos, cara, a gente quer ter uma estética com uma secretária, nós dois atendendo e aumentar preço, e essa estrutura eu quero que seja altamente rentável.
E tem outros que eu converso que ele me diz assim, Evandro, eu quero ter 10 estéticas. Entende que são visões diferentes para o mesmo ramo? Perfeito. E os dois sócios, e não quer dizer que eles têm que chegar num ponto em comum para onde eles querem levar a empresa. Sim. E um pergunta, cara, como é que tu imagina a nossa empresa daqui a 5 anos? Sim. E para ti, o que seria legal da empresa daqui a 5 anos? Como Sim. que você imagina? Crescendo unidades mais lucrativas, o que você gostaria de estar fazendo, como que você gostaria que a gente fosse reconhecido, algo mais popular, algo mais premium, é o básico, perfeito, né? E nesse alinhamento de visão você vai descobrir pontos fundamentais, porque assim, e tem momentos de vida, né? Quando eu comecei a sociedade com o Evandro lá em 2013, eu não tinha filhos, hoje eu tenho. Então a gente vai seguidamente validando essa visão. A visão que eu tinha em 2013 é diferente da visão que eu tenho hoje. Então constantemente a gente vai alinhando expectativas. Pô, legal, sua visão é isso. E também tem que entender outra coisa. A visão que você tem para o negócio e a visão que você tem para a sua vida pessoal, porque assim, uma influencia na outra. Ah, o cara tem namorada? Não tem. Tem esposa? Não tem. Enfim, mora com os pais, mora sozinho. Enfim, vai independente da situação do negócio. Então, primeira coisa, ter a visão clara, mas também constantemente estar validando isso. Porque o que fez vocês abrirem a empresa não necessariamente é o que vai fazer vocês ficarem juntos 10, 20, 50 anos. E é isso, assim. Então, tipo, os dois têm que querer levar a empresa para o mesmo lado, assim. O que não dá poxa, se tu fala com um sócio e pergunta... Como que você gosta? Qual que é a tua ideia para a empresa? Um fala uma coisa, pergunta para o outro. Não, minha ideia para a empresa é outra coisa. Isso não dá, não tem como a empresa prosperar. Obviamente que vão ter que conversar, assim, as ideias podem mudar, mas essa conversa tem que estar acontecendo, assim. É claro que de tempos em tempos a gente muda enfim, daquilo que a gente quer. Mas por isso que a gente está sempre conversando, assim, conversar. Tem sociedade que eu vejo que o pessoal não conversa. Assim, é louco. É louco. Não. Assim, o meu sócio toca o dia a dia e eu não sei o que lá, mas, cara, assim, qual que é a ideia de vocês para a empresa? Mas assim, tem que ter rotina, porque assim, eu e o Evandro, a gente tem muitas responsabilidades na empresa e a rotina não dá tempo da gente conversar às vezes. No máximo ali a gente troca uns áudios no WhatsApp à noite e tudo mais. O que a gente fez? Bloqueou um dia na semana pra gente conversar, ou pra gente almoçar só nós dois juntos, pra gente, enfim, fazer alguma coisa onde a gente possa falar sobre o futuro da empresa. Porque conforme as coisas vão acontecendo, eu sou um cara muito impulsivo. Então, se eu for agir pela minha impulsividade, cara, eu vou levar... Não necessariamente a empresa por buraco, né? Porque, enfim, não sou moleque. Mas a questão é que pode ser que aquilo destoe da nossa visão. Então, constantemente, cara, apareceu esse projeto, vamos meter as caras, vamos entrar de sócio nisso aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos investir nisso, vamos contratar um time para isso. E daí a gente senta e fala, cara, vamos relembrar nossa visão? Será que isso faz sentido para esse momento da empresa? Vamos investir isso? Vamos comprar essa empresa? Vamos investir nesse projeto? Faz sentido? Não faz sentido? Então... Você precisa estar conversando constantemente. E não quer dizer que a gente concorde com tudo. E não mas é de real. Fato não concorda. Não concorda. Né? Assim, cara, são pessoas diferentes. Tipo, eu penso uma coisa, ele pensa outra, mas a gente vai conversar até convergir. Assim, até chegar num ponto em comum. Assim, enquanto a gente não chegar num ponto em comum, não faz sentido. E uma coisa que tu comentou antes da gente entrar, e que ajuda a gente a convergir, sempre convergir, né? Porque não dá para os dois seguirem, um indo para cá, outro indo para lá, uma hora isso vai dar merda, a gente sabe que vai dar merda. Uma coisa que tu falou que é bem importante é o lance da educação. Sim, da educação corporativa, né? Assim, educação empresarial. Perfeito. Porque, bom, a gente tem um valor aqui dentro da empresa, inclusive são valores pessoais nossos também, do crescer ou morrer. Que a gente acredita que ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo. Então, assim, estar sempre estudando, se aprimorando, é um valor pessoal que a gente tem, que inclusive, enfim, alinhou de a gente trabalhar juntos. E, assim... O fato de a gente ter uma educação semelhante empresarial, não estou nem falando de educação de pais, escola e tal, estou falando da minha formação como empresário. Sim. Os livros que eu li, os cursos que eu fiz,
A mesma coisa que o Tavo fez, a gente teve um alinhamento do tipo de educação que a gente teve. Então, o fato de eu ter consumido livros parecidos, de ter consumido, feito cursos semelhantes. Quando eu falo semelhantes, são da mesma área, né? Perfeito. Eu fez curso de venda, também fiz muito curso de venda. Foram outros. Fez curso de desenvolvimento pessoal, também fiz. E estudei sobre marketing, estudei sobre gestão. O que eu estudei sobre gestão foi semelhante ao que ele estudou também. Então, isso faz com que a gente tenha um padrão de pensamento que converja, entendeu? Sim. Que tenha uma visão semelhante. Sim. E o que eu vejo quando há um problema é quando um dos sócios se desenvolve e o outro... Fica parado no tempo. E assim, vai dar merda, cara. E assim, eu acho que para estar em sociedade, assim como casamento, né? Eu também sou casado, os dois têm que estar se desenvolvendo. Os dois têm que fazer terapia, às vezes fazer terapia de casal, no caso empresarial, a terapia de casal, consultoria, né? Então, a gente contratou um monte de consultoria para alinhar a visão dos sócios, consultoria de branding, consultoria de planejamento estratégico, consultoria comercial, todas essas colocaram a nossa visão na mesma página, né? No caso de quem está com a esposa, precisa ter muita clareza das responsabilidades de cada um dentro da empresa e fora da empresa, entendeu? Então, primeiro, educação corporativa, né? Vocês estudarem as mesmas coisas. Não precisa... mas é o fulano que vai fazer, por exemplo, a parte de marketing. Acontece muito com a gente. O fulano que vai fazer o programa aí de vocês do Marca de Valor, né? Boa parte do programa a gente fala sobre marketing, né? Também fala de outras coisas que influenciam o crescimento do negócio. E daí fala, não, eu sou financeiro, não vou estudar esse negócio. Não, cara. Vou pegar um exemplo prático que aconteceu com a gente. A gente está implantando aqui o partnership. Perfeito. Certo? Então, da possibilidade dos colaboradores receberem a participação dos lucros. E aí a gente contratou uma formação, um curso, para a gente poder aprender como se faz isso. Isso faz parte do setor do Tavo, que vai tocar esse projeto. Cara, eu também vou participar, eu participei do curso junto. Perfeito. Porque assim, não sou eu que vou implementar. Mas a gente tem que ter um alinhamento de decisão em relação... Sabe do que se trata, Eu sei do que se trata. Para eu poder conversar com o Tavo que vai tocar esse projeto. Para a gente poder decidir as coisas juntos. Sim. Então, eu participei do curso, anotei tudo. Agora, pós-curso, ele vai estar tocando o projeto junto com, no caso, a Marina, que é, enfim, da área de gente e cultura. E aí, mas eu sei do que se trata, eu consigo ter uma conversa com ele do que ele ficar tentando me convencer das coisas, né? Não, mas eu vi no curso lá, não, mas eu não acredito nisso. Não tem o mesmo contexto, né? Não tem a mesma visão. Não tem a mesma visão, perfeito. Então, a educação corporativa te ajuda a ter a mesma visão. Então, nesse caso, eu alimento o Evandro do status do projeto. Já está no como é que chama aquele negócio? Já está no sindicato, já está com a aprovação do sindicato. O advogado tá elaborando a pauta. Tem coisa que tu me perguntou, a gente precisa tomar uma decisão aqui do percentual sobre... Eu sei do que se trata. Perfeito. Então, fica mais fácil. Mesma coisa, vai ter uma consultoria de financeiro, não sou eu que toco financeiro, mas eu vou assistir para eu entender do que se trata, para eu poder liderar essa área junto, poder ter uma sociedade junto, por mais que tenham funções diferentes, né? Então, assim... Cara, os dois têm que se desenvolver, assim... ainda mais quando a empresa é pequena, né? Depois se você fatura, 100 milhões, 50 milhões por ano, aí divide bem a responsabilidade, a pessoa tem maturidade para tocar aquilo sozinho, a visão de vocês alinham no conselho da empresa, mas, cara, enquanto é pequeno, fatura menos de 10, 20, 30 milhões... Cara, todo mundo tem que se desenvolver para poder compor a visão do mesmo jeito. Cara, assim, se tá nesse tamanho de empresa, pode ter certeza que eles estão alinhados. Não, e pode ter certeza que os sócios estudaram muito, fizeram muita coisa e eles entendem, de todas as áreas para ter uma conversão. Mas às vezes, em caso de empresa familiar, o pai tocou o negócio fatura milhões, aí o filho tá entrando. Cara, o filho tem que entrar na mesma batida do pai. É isso. Pai, que consultoria que você fez, que curso você fez, trazer o pai para algumas atualizações também. É importante ter essa composição para que esteja mesmo alinhado, porque empresa familiar passou de geração, se não tá bem, a passagem de bastão, se não tá bem cuidada, dá merda. Eu vejo isso acontecer todos os dias. Perfeito, isso que você falou, de alinhamento de visão. Hoje em dia tem um monte de coisa nova.
Assim, quando acontece aqui, às vezes eu chamo seu pai para assistir, eu entendo que ele, putz, Instagram talvez, ele o digital não é algo que ele domina, meu pai não vai mexer nisso, assim, mas cara, assim, a visão dele é importante. Claro. Falei, chama porque ele vai entender, assim, se ele entender a mecânica da coisa, se ele assistir isso aqui, se ele ouvir a gente falando, ele vai ser muito mais fácil vocês tocarem esse projeto depois que ele entender e ter a visão do que vocês tocarem o projeto brigando com ele, entendeu? Não, porque não dá para, por exemplo, o filho acabou de entrar no programa, tá aprendendo as coisas ainda, tá aplicando, ele não tem total segurança num primeiro momento de como vender aquela ideia, etc. Então, você vai trazer o seu pai, a sua mãe, que tá à frente do negócio há mais anos, para que eles possam tirar as dúvidas direto na fonte. Irmãos, sócios, já aconteceu diversas vezes. Meu irmão é do financeiro. Eu falei, show, mas se ele escutar, se ele entender, ele vai tomar as decisões muito mais fácil. Claro, o financeiro é o cara do dinheiro, ele vai precisar liberar o dinheiro e aquilo tem que fazer sentido. Porque a pergunta que o nosso financeiro sempre faz pra gente é: pra que vocês estão comprando isso? É isso. E o nosso financeiro barra, entendeu? Eu falo, legal, você quer saber, eu não tenho total convicção para te vender isso daqui, então vamos participar da reunião para que... E o financeiro não é familiar, não é sócio, nada. Mas às vezes precisa participar da tomada de decisão. Exato. Assim, outro ponto também que foi muito importante, que a gente conversa muito e fala para os nossos mentorados que muda, é os sócios terem responsabilidades bem definidas dentro da empresa. Sim. Porque eu vejo que as pessoas confundem sociedade com autonomia dentro do negócio. O que eu quero dizer com isso? Você tem lá uma estética automotiva. Cara, eu sou sócio aqui também. Aí eu vou lá, para de fazer o que tá fazendo, vai fazer outra coisa. Não dá. Eu também mando. Não, cara, qual que é a tua responsabilidade dentro da empresa? Se é tocar a operação, o atendimento aos clientes e tal, beleza, mas você tem um sócio que faz isso, a responsabilidade é dele. Você não pode furar a hierarquia e tirar uma pessoa da equipe dele que você acha que está fazendo uma coisa para fazer outra. Perfeito. A tua responsabilidade é comercial. Legal, cara. Então, assim, poxa, a tua responsabilidade é comercial, a responsabilidade do outro sócio é operacional, o do outro sócio é investidor. Beleza, ele bota o dinheiro, mas ele não está na operação do dia a dia, então ele não vai interferir lá no... Então, se está muito definido, e não estou falando nem de percentuais que cada um tem do negócio, estou falando de responsabilidade no dia a dia. Isso tem que estar muito claro, assim, inclusive para a equipe. Porque acontece muito, você sabe disso, assim, é igual, tem sócios, né? É igual pai e mãe que tem mais filhos. E tipo, aí posso sair mais cedo tal dia? Aí pede para um. Aí ele vai dizer, não pode. Aí ele vai no outro. Ou fulano, tipo, pede pro pai, o pai não deixa, aí pede pra mãe. Claro. Pra ver o que a mãe vai dizer. Fala, se tem as responsabilidades bem claras, vai perguntar para olha, quem decide isso é o fulano, que ele é o responsável pela tua área, ele é o teu líder direto. E isso acontece com muita frequência, né? Porque, cara, é que nem filho. Ele vai, e não é por maldade. Ele vai porque às vezes é o caminho mais fácil, né? É natural. E já teve gente, porque aqui na empresa as responsabilidades são bem distintas, né? O Evandro toca marketing e vendas, eu toco o restante da operação. E já veio gente da equipe dele perguntar coisa pra mim. E eu falo, cara, vai lá e conversa com o Evandro. Ou, às vezes, por conta da correria, etc., fala, não, faz isso. E a pessoa vai lá e faz. Aí chega lá, fulano, por que você fez isso? Não, o Tavo mandou. Então, isso dá problema, gente. Então, assim, tem que ter muita clareza de responsabilidade, porque daí, depois que aconteceu isso, daí faz muito tempo, talvez tu lembre da pessoa, depois de um tempo o Evandro falou, fulano, negócio é o seguinte, você responde pra mim independente do que o Tavo falar. Acabou. Exatamente. É isso. Sim. Mas o Tavo não sei o que, foda-se o Tavo, ele não é teu líder, entendeu? Porque tem clareza de responsabilidade. Cara, o Tavo lidera o fulano, ciclano, beltrano, e o que ele falar pros outros lá, a galera tem que falar amém. Agora aqui sou eu. Aqui sou eu. Então,
isso, assim, vocês têm que definir bem claramente as responsabilidades. Sugiro fazer um organograma, porque visualmente isso fica muito claro para todo mundo, que o organograma, ele ajuda a dar uma ordem na comunicação. Então, visualmente fica claro quem responde a quem. Sim. Então, diretamente. Então, fica muito nítido ali dentro. E a equipe precisa saber quem é responsável pelo quê. Sim. Então, é vocês entre vocês, depois vocês com o seu time, e fica muito claro. E assim, isso alinha demais. Então, pô, você tem sócios e todo mundo faz tudo, tá? E eu tenho uma parada. Não quer dizer que o teu sócio não possa te apoiar na tua área. Eu peço, tá? Eu preciso de uma ajuda no marketing. O que a gente está fazendo aqui hoje é uma peça de marketing. Faz parte do setor que eu lidero. O Tavo está participando. Tipo, não é a função dele, tipo, liderar isso daqui, mas ele está participando disso. Sim, entendeu? Perfeito. Então, assim, poxa, não quer dizer que, por exemplo, você é o responsável pelo atendimento ao cliente. E aí, tirei férias, eu não vou estar. Fulano, você pode atender lá para mim, o cliente, no dia que eu não tô? Beleza, mas você é o responsável por aquilo. Perfeito. E o time sabe que você é responsável por aquilo. E daí é sempre um apoio. Entendeu? Cara, o Evandro continua respondendo pelo setor, o Tavo continua respondendo pelo setor, mas cada um apoia o outro e tá tudo bem, né? Assim que funciona uma sociedade. Então, outra coisa que eu percebo que funciona bem é quando tem briga. Funciona bem quando tem briga. Não, porque assim, o que acontece, tá? Quando tem briga, a tendência é tu achar que sempre o problema tá no outro. Claro. Aquilo que a gente estava comentando agora, da regra dos 3/3, etc. Então a gente tem, inclusive tem um episódio falando da regra dos 3/3, cabe muito para esse momento. Quando dá conflito na sociedade, você tem sempre que olhar para sua parte, porque eu lembro, estava até comentando com o Handrey antes da gente iniciar aqui, teve uma vez que eu estava transtornado com o Evandro, queria matar o Evandro, e daí eu falei, cara, não vou brigar, e eu sou um cara impulsivo, né, se eu tô incomodado eu vou lá e falo. Aí eu falei, não, deixa eu respirar, deixa eu passar uns dias aqui para ver, deixa entrar o final de semana, que durante a semana às vezes é muita correria. Veio o final de semana, comecei a refletir sobre aquilo, obviamente faço muita terapia, busco me desenvolver pessoalmente, etc. Daí durante o final de semana eu falei, cara, tem nada a ver com o Evandro esse motivo pelo qual eu tô indignado com ele, tem a ver comigo. E daí eu passei a trabalhar internamente aquele lance que tava me incomodando horrores, entendeu? E é muito louco isso porque o Evandro não faz nem ideia do dia que isso aconteceu e de fato não faz porque não tem nada a ver com ele. E é natural, não é natural, é comum. Que tem uma diferença grande do que é comum e o que é natural. Comum é o que acontece muitas vezes e natural é como as coisas deveriam ser. Então é muito comum. Gostou dessa? Porra. É muito comum... Bota aí, Evandro, Mazuco, Evandro. É muito comum um sócio apontar pro outro, né? É culpa dele que não sei o que lá. E o outro, não, porque fulano não sei o que lá. Sendo que, na verdade, assim, é por isso que eu falo, é comum um ficar apontando o dedo pro outro porque as coisas não acontecem. Mas o natural é olhar pro seu 1/3. O que eu deveria estar fazendo de diferente? Perfeito. Por que isso está me incomodando? E claro, assim, e de novo, isso é um processo de educação. Então, por isso que a gente acredita muito em desenvolvimento pessoal, em terapia, em fazer esse tipo de coisa vai te ajudar a não ser reativo, a olhar para dentro, a pedir desculpas, a dizer, cara, foi mal, eu errei contigo, assim, pô, falei merda, aquele dia eu tava errado. E assim, se tu não se desenvolve, você tende a ficar um mais arrogante com o outro e você não faz a coisa crescer, entendeu? Perfeito. Então, assim, o desenvolvimento pessoal acho que é fundamental para a sociedade, senão a coisa não anda, né? E outro, se apoiar, né? Porque tem eu lembro uma vez, a gente, bem no começo da empresa... Bem no começo não, né? A gente é sócio desde 2013. Isso aconteceu por volta de 2015, 2016. O Evandro foi fazer uma viagem e foi a primeira vez que ele ficou muito tempo fora da empresa. Foi uns 15 dias assim. E eu fiquei extremamente inseguro porque ele tocava uma área da empresa e eu ia ter que tocar aquela área na ausência dele. E pela minha insegurança, eu comecei a
tipo, atormentar a vida dele até o último segundo dele viajar para que tudo tivesse certo e eu não tivesse problema com aquilo, senão eu podia surtar, né? E daí, quando o Evandro voltou de viagem, ele falou, pô, velho, deixa eu te explicar uma coisa. Eu fui viajar, fiquei extremamente... demorei uns 3, 4 dias ali para digerir tudo aquilo que rolou antes da viagem. Pô, queria te dizer que é importante para mim esse tipo de viagem, porque é um tipo de viagem que é lazer, que eu relaxo. Fui para Bali, se eu não me engano. Legal pra caralho ele mexendo no saco, acredita? E daí, tipo, eu falei, porra, realmente, eu deveria ter feito a minha parte, tipo, e respeitar esse momento dele, que para ele aquilo é importante. Da mesma forma que quando a Isabela nasceu, eu falei, cara, esse momento para mim é importante, eu queria o teu apoio e a gente foi apoiado. Então, entender esse lance da parceria e o que o outro precisa de apoio em cada área da vida. Porque não é só negócio, é a vida do cara, tá ligado? É isso, pô, tu falou uma parada que é bem real, que a gente faz muito, que é, ao invés de cobrar, oferecer apoio. Cara, como é que tá a tua área, o que você precisa de apoio e tal. Sim. E assim, tipo, e eu acho que isso se reflete... Na vida pessoal também, Na vida pessoal, né? em tudo no negócio. Então, assim, se tem sociedade, ao invés de ficar metendo o dedo, é oferecer apoio. Entendeu? E, assim, de tudo isso que a gente falou aqui, putz, assim, quem tem familiar mesmo, assim, putz, tem que ter muito alinhamento de expectativa, muita função muito clara, dividida. E sugiro, de novo, esse alinhamento de visão, ele parte muito da educação empresarial que você tem. Perfeito. Então, e às vezes, mas o meu irmão, ele não gosta muito dessas coisas, ele é mais cabeça dura. Cara, água mole e pedra dura. Mostra o material, traz um vídeo, olha o que eu assisti, olha que massa, vem comigo. Insiste, cara, convida mais. Assim, vamos comigo lá para São Paulo fazer aquele curso lá. Assim, chama, não desiste. Porque às vezes eu vejo, ele é meio cabeça dura, então ele não precisa. Falo, cara, sempre foi assim. Sempre foi assim. Tipo, se tem um sócio se desenvolvendo e o outro não, dá conflito. Vai dar conflito, é igual casal. Um tá buscando crescer, se desenvolver e o outro não tá. Vai dar problema. Sim. Então, assim, putz, se você é o que tá buscando se desenvolver, talvez você tá ouvindo a gente aqui porque você tá querendo se desenvolver. Chama o outro, insiste. Mostra material, conversa de novo, mostra mais. Até que uma hora vai tomando gosto pela coisa. E tem um ponto que o Evandro falou que é bem importante ali no lance da visão. Pô, beleza, ele compartilha a mesma visão que tu. Então, alinha expectativa. Fulano, pô, você quer chegar no lugar X? Sim, quero chegar no lugar X. Cara, tá acontecendo tal situação. Na minha visão, se essa situação continuar acontecendo, a gente não chega no lugar X. Qual que é a tua visão? Minha visão é Y. Tá, onde é que a gente pode encontrar o meio termo para a gente conseguir completar aquela visão partindo desse ponto? Então, você vai alinhando, porque assim, alinhar, antes de mais nada, alinhar a expectativa em relação à visão e em relação ao outro. É isso. Porque assim, o que eu espero de ti para que a gente consiga chegar nessa visão, já que eu tenho clareza da minha responsabilidade? O que tu pode esperar de mim para que a gente atinja essa visão e tendo essa clareza de responsabilidade? Então, essa é a parte mais importante e esse alinhamento de expectativa é constante. Isso, quando a gente fala em alinhamento de expectativa, literalmente dizer o que você espera e ouvir o que o outro espera também. Perfeito. Tanto da parceria mútua, isso é alinhamento, assim, tá todo mundo na mesma página. Então, putz, o que eu espero de ti é tal coisa, o que tu espera de ti é tal coisa, então a gente tem um alinhamento, e é normal, tá? Então, assim, por exemplo, cara, eu vou estar aqui uma vez por semana. Essa é a minha expectativa. Não, pra mim essa expectativa tá excelente. Se você tiver uma vez por semana aqui, tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. Então tem um alinhamento da expectativa em relação a isso. Então hoje eu vi várias sociedades, tipo o Ricardo e o... Como é que chama? Sim, o atual sócio, né? Isso. Cara, assim, beleza. Um tocava operação, o outro ia lá uma vez por semana. Cada um tinha a sua responsabilidade muito bem definida, um alinhamento de visão para a empresa muito bem definido. E show! Eles trabalham super bem juntos, né? E entender que a sociedade, você precisa ter conversas difíceis.
Porque assim, quanto mais você procrastina a conversa difícil, é uma bomba relógio. Cara, vai criando Vai criando, porque assim, aquele sentimento ele vai crescendo e vai se tornando pior. E daí tudo que acontece à sua volta, você vai completando aquela visão. Ah, tá vendo? O Evandro não sei o quê por causa de não sei o quê. Ou tem sócio que nem se fala direito. Então, isso não faz nenhum sentido. Aliás, eu fico pasmo de como que tem empresa que sobrevive com os sócios sem se falar. Mas o lance da conversa difícil, porque assim, muitas pessoas têm o esquivo como sabotador. Ele foge desse tipo de conversa. E a grande verdade é que você precisa urgentemente trabalhar isso para ter esse tipo de conversa que às vezes não é tão confortável para você e, cara, lidar com esse sentimento. Porque sim ou sim, isso daí vai minar o seu negócio. Se você não faz isso para o seu próprio desenvolvimento, você vai ter que fazer isso pelo desenvolvimento da empresa. E muitas vezes, que assim, como eu tenho uma ambição muito grande, várias coisas eu fui buscar me desenvolver não por mim, mas porque eu acreditava naquilo que eu estava fazendo. Então eu falei, cara, se eu não trabalhar isso daqui, eu jamais vou conseguir ter essa empresa que eu gostaria. Então eu fui buscar ajuda. Sim, tu sabe, assim, o meu esquivo era muito alto, assim, já é muito menor hoje em dia. E, assim, te garanto, é muito melhor conversar do que não conversar. Sim. Então, assim, o quanto antes, for conversar sobre determinados pontos, melhor fica. É real, cara. Não, teve um caso bem interessante que uma vez que... Tu vai lembrar disso daí, quando a gente estava na transição de uma sala para outra e o Evandro ele estava todo estressado lá por causa da imobiliária, porque eles fizeram um monte de merda, foram super mau caráter na transição da sala para outra e não vem ao caso comentar aquilo. E daí e ele era um cara que na época ele citou que ele era uma pessoa mais esquiva e na época ele era do tipo que guardava e quando soltava, e daí naquele dia ele estava super estressado por causa da imobiliária, aí ele me ligou, sei lá qual foi a minha reação no negócio, ele, explodiu comigo. Eu falei, caralho, só pra ficar ligado. Aí eu falei, caralho, por que ele fez isso? Deu assim, cara, ele tá estressadaço com a imobiliária e explodiu comigo. Eu falei, porra, tomei uma bomba aqui de graça. Daí no dia seguinte eu falei, Evandro, vamos combinar uma parada? Se acontecer qualquer coisa, você fala na hora. Porque você tá puto com a imobiliária e tá tudo bem. Tá? E tá descontando um assunto. E tá descontando um negócio, um assunto de 2 meses atrás, sei lá de quanto tempo atrás que era nesse exato momento por causa disso. Eu falei, tá tudo bem, você tá puto, etc. Por causa daquilo, realmente foi um problema, mas assim, cara, aconteceu, fala na hora. Entendeu? Então, a importância de ter a conversa e ter timing, porque se você vai guardando, aquele sentimento vai crescendo e na hora que você tiver um problema com a imobiliária, seu sócio tá fudido, né? Ó, missão pra você que tá ouvindo esse podcast aqui, olha aqui pra mim. Se você tá vendo, sair daqui e bater um papo com o seu sócio sobre responsabilidades e sobre visão da empresa. Toma um cafezão. Manda esse episódio pra ele antes para uma ideia. Pra já irem minimamente alinhado com relação à visão, que as coisas vão fluir muito melhor se você tiver a visão alinhada, responsabilidades. E outra coisa importante que tu falou agora há pouco, você vai conversar com seu sócio, mas a conversa é uma conversa. Ah, mas eu já conversei várias vezes. Não, você falou várias vezes. A conversa parte do princípio que você ouve a pessoa enquanto ela fala. Faça mais perguntas do que venha com eu vou falar. Não, porque eu anotei tudo aqui, então. Os caras falaram pra gente ter conversa difícil, então tô chegando e soltando ferro no cara. Não é isso. Você tem que ouve a visão dele, né? Alinha a visão antes, ouve ele, vê como é que o que tá passando na cabeça dele em relação àquela visão, e vocês vão se alinhando até compor, porque assim, principalmente para quem tem empresa familiar, a tendência é que vocês levem muito pro pessoal. Porque eu tô vendo, porque ele isso, porque ele aquilo, porque a minha irmã aquilo, com meu pai aquilo outro. Gente, a hora que você entra dentro de um escritório e tem uma conversa formal sobre o negócio, ali vocês são todos profissionais. Por mais, mas o meu pai isso, mas o meu pai aquilo. Naquele momento, ouve ele como o seu chefe, já que ele é. Entendeu? Então você conversa e faz esse alinhamento e vamos resolver. Exatamente isso. E se você acompanha a gente aqui, tá a fim de, enfim, melhorar os resultados de crescimento da empresa,
faço um convite para participar de uma sessão estratégica gratuita com o nosso time de especialistas. Depois que vocês fizeram essa conversa, estiverem bem alinhadinhos, aí vocês podem fazer a sessão estratégica juntos. E participem juntos, né? Participem juntos, junto com o especialista. Olha, se você fatura acima de 50 mil por mês, tá a fim de crescer o seu negócio, tem ambição, se vocês estão a fim da parada, acredita que o digital pode ajudar e quer construir essa marca de valor, entra ali no codirect.com.br/mentoria, preenche o cadastro e aí marca uma conversa com o especialista, que ele vai ajudar vocês a terem uma clareza de quais são os passos para chegar na visão de vocês, onde vocês estão errando e o que precisa ser feito para poder resolver. E aí, se fizer sentido, a gente monta um trabalho junto, senão não. Fechado. Beleza? Se inscreva no nosso canal no YouTube da Codirect, no botãozão vermelho lá, ativa a notificação com o sininho, deixa um comentário aí pra gente e nos vemos nos próximos episódios. Um forte abraço e tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.